Muita paz, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Deus também me abençoe, né? Seria hipócrita se eu não pedir para Deus me abençoar, né? Até porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Eu desejo a todos muita felicidade, muita saúde, muita prosperidade, muita cura. Aliás, paz, união, amor, tudo de bom da parte de Deus para nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, Ele nos ajude. Irmãos, eu vejo muito as pessoas questionar os governos, o presidente da República, né? O governo federal, estadual, municipal. Eu também já falei muito isso. Reclamei muito disso. Hoje eu não reclamo mais. Esse dia eu fiz uma mensagem falando sobre essa mesma palavra que você vai ouvir agora. Apareceu um sujeito aí, deve ter caído de paraquedas, dizendo que eu estava defendendo o governo federal. Irmãos, para a gente questionar um assunto desse, nós temos que ler Bíblia, estudar Bíblia. As pessoas ficam comovidas, né, com a situação do continente africano, mas não sabe o que aconteceu no continente africano e não sabe o que acontece na África, no continente da África, até nos dias de hoje, né? Ou seja, tem que ser quebrada uma maldição hereditária. O que é maldição hereditária? É maldições que vêm de geração, de tataravô, bisavô, avô, pai, aí vai gerando até nos netos, vai saindo mundo afora, né? Só que essa maldição, Jesus ela quebrou, né? Mas muitas das vezes a gente continua agindo como os nossos antepassados. Se nós agir como os nossos antepassados, então essa geração, essa maldição hereditária, ela continua. Porém, às vezes a gente fala assim, mas o governo é isso e aquilo, mas se nós tivermos um conhecimento da palavra de Deus, nós vamos entender porque às vezes o país tem um presidente desagradável, o estado tem um governador desagradável, a cidade tem um prefeito desagradável, você tem um patrão desagradável, e aí sucessivamente, né? Então, presta atenção, aqui não é defender ninguém, irmãos, até porque eu não conheço esse povo. Aqui é defender a palavra de Deus, é falar a palavra de Deus. Aqui em Salmos 33, a partir do versículo 8, escute bem. Não contra fato, não há argumentos. Já estão até tentando lançar cantor como presidente em 2026 para ver se acontece alguma coisa. Vai acontecer mesmo. Vai acontecer grandes coisas mesmo. Vai, com certeza. Então, presta atenção o que a Bíblia diz aqui em Salmos 33, capítulo 33, versículo 8 até o versículo 16. Diz assim: tema ao Senhor toda a terra. Quando fala tema ao Senhor toda a terra, não está falando do chão, né, do solo, está falando do povo, da nação, da população, do ser humano, né? Então, tema ao Senhor. O que é temer? Respeitar, né? É respeitar. O apóstolo Paulo, ele disse uma certa vez assim, pregai o evangelho com temor e tremor, né? Temor é respeito e tremor é uma espécie de um medo, né? Lógico que a gente não tem que pregar o evangelho e levar medo para as pessoas, mas tem que levar temor. E às vezes quando a gente não quer mudar, esse temor se transforma em
tremor, ou seja, esse temor, esse respeito, quando a gente não quer dar ouvido à voz de Deus, esse temor se transforma em tremor, ou seja, em medo. Então diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A palavra, o poder da palavra. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos, eles que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Ou seja, Deus tem vários exércitos, né? Ou seja, cada área, em cada espécie de anjo, acredito que Deus tem um exército, né? Que aqui está no plural, não é no singular, né? Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Então nem o homem valente, nem o homem poderoso se livra do exército de Deus. Vamos lá. O segredo dessa palavra é Salmos 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aqui não está dizendo feliz a nação que o rei é o Senhor. Não, que o povo tem como Senhor. Escute bem. Às vezes a gente culpa o governo, mas o governo não é culpado do que está acontecendo. O governo não é culpado, gente. Sabe por quê? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que busca o Senhor. Feliz é o povo, é o país, é o estado, é a cidade que busca o Senhor. Aí você vem culpar o governo. Nós temos o governo que merecemos, irmãos. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que a nação tem o governo que merece. Se você olhar para o Egito teve várias gerações de faraós. O povo de Deus, o povo hebreu, passaram 400 anos nas garras do reinado dos faraós. Até que um dia Deus levantou um homem chamado Moisés, chamado Arão, que levou o povo a se conscientizar sobre o Deus verdadeiro. Depois de 400 anos, né? Deus levantou Moisés, mas não porque Deus levantou Moisés porque ele não queria ter levantado alguém antes. É porque Moisés, na verdade, vamos dizer que ele se mostrou valente para libertar o povo de Faraó. Então o que acontece? Quando o povo passa a temer a Deus, o que Deus faz? Ele remove o povo daquele lugar ou remove o governo. Isso é profético, irmão. Isso é uma revelação da palavra de Deus. Deus ele levantou Moisés e Moisés começou a alertar aquele povo que há 400 anos estava fazendo tijolo para Faraó, ou para os faraós, que 400 anos não só existia um faraó, né? Teve um certo ponto
que Faraó exigiu que o povo hebreus, que era aproximadamente 3 milhões de hebreus, ele exigiu que dobrasse a quantia de tijolos, sem aumentar um funcionário sequer. Nesse vai e vem, Deus mandou pragas, converteu água em sangue, matou os primogênitos, que foi a última praga. Aí mandou rã, mandou todo tipo de imundícia. Deus mandou para o Egito, para punir o reinado de Faraó. O reinado de Faraó, a ponto do primogênito de Faraó morrer através de uma das pragas, né? Foi onde Deus mandou Moisés matar um cordeiro, ungir as ombreiras das portas, né? Que hoje não existe mais isso, gente. Hoje o cordeiro já foi morto e ressuscitado, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção. Nesse vai e vem, Faraó ficou perturbado e liberou o povo de Deus sair do Egito, depois de 400 anos. Por quê? Porque Moisés levou aquele povo a tomar uma decisão, né? Começar a seguir Deus da maneira que devia ser. Porque na escravidão, sem ter um guia, né, alguém para guiar, quer dizer para você que nós podemos guiar, nós não podemos ser intercessor, ou melhor, nós não podemos ser mediador. Mediador Jesus é. Jesus, ele é o único que pode ser o mediador, porque fica face a face com Deus. Então o que Deus fez? Removeu o seu povo das garras de Faraó. A Bíblia diz que quando Moisés saiu com o povo hebreus, lá na frente se deparou com o Mar Vermelho. O Mar Vermelho tinha aproximadamente 2.500 e poucos metros de profundidade. Inclusive, esses dias fizeram um documentário de alguns objetos que foi encontrado no Mar Vermelho ainda do tempo de Moisés. Agora preste atenção. Deus removeu o povo das mãos de Faraó. A Bíblia diz que quando Moisés chegou de frente ao Mar Vermelho, ele foi orar e Deus disse: não, Moisés, por que clamas a mim? Não é momento de você clamar a mim, é momento de você tocar nas águas e mandar o povo marchar, porque atrás vinha o exército de Faraó. Faraó se arrependeu de ter liberado o povo. Então não era momento mais de orar. É um problema que tem os cristãos, né, de hoje em dia, né? Só quer viver orando e não quer agir. Aí o que acontece? E aí o exército do inimigo vai pegar. Porque não era momento, tem momento não é mais de oração, mas de ação, né? Vamos lá, o povo saiu do Egito, o povo de Deus. Lá na frente, veio o tempo de Samuel. Samuel era o profeta e juiz de Israel. O povo começou a dizer para Samuel: todas as nações têm um rei. Todos os reinos têm um rei. Só nós que não temos, né? Na verdade, quem reinava o povo quem reinava em Israel era o profeta Samuel. Ele era rei, ou melhor, ele era profeta e juiz. Mas o povo não estava satisfeito, pediu para levantar um rei, porque todas as nações, todos os países tinham rei. Samuel foi consultar a Deus. Deus disse: não, mas Samuel, eles querem um rei, levanta um rei. Fique tu sabendo que eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. Então levanta Saul como rei. Levantou, mesmo contra a vontade de Deus. O povo pediu, levantou Saul como rei. Lá na frente Saul se corrompeu. Aliás, Saul nunca, toda vez foi corrompido, né? Mas não tinha outra pessoa para colocar. Deus permitiu, mandou colocar Saul. Saul se corrompeu. Saul se revoltou contra Deus.
só resumir aqui, irmãos, para você ver que o culpado não é o governo. Saul começou a maltratar o povo de Deus, deixou de ouvir Deus. O que aconteceu? Um certo dia, Saul foi para a guerra e viu que ia perder a batalha, mandou seu servo lhe matar. Ele não aceitou matar o seu senhor, Saul. O próprio Saul pegou a espada e deitou-se por cima, se suicidou. O seu servo viu, também se suicidou. Presta atenção. Quando a nação teme a Deus, Deus remove o povo daquele lugar, ou remove o governo, irmãos. Ou remove o governo. Não adianta querer botar presidente A, presidente B, presidente C, que não vai resolver. O problema é o quê? A falta da nação ter o Senhor como seu Deus, ter Deus como seu Senhor. Quem é o padroeiro do Brasil? O Brasil não tem padroeiro, tem padroeira. Você sabe o que quer dizer padroeiro? O mesmo mediador. A palavra padroeiro ou padroeira quer dizer mediador ou mediadora, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que só existe um que é mediador, né? Que é Jesus Cristo. Aí o sujeito, vai pecar, idolatrar, vai para a prostituição, para o adultério, para o roubo, para a embriaguez, vai injustiçar, vai fazer injustiça e quer que o Brasil tenha um bom presidente. E quer que o estado dele tenha um bom governador. E quer que a cidade dele tenha um bom prefeito. Eu já falei muito mal de prefeito, gente. Não vou negar para vocês não, de presidente, de governador, não falo mais. Eu não falo mais. Sabe por quê? O povo se ilude com pouca coisa. O povo acredita em todos e em tudo, menos na palavra de Deus. Então, o próprio Saul se suicidou para deixar o povo de Deus livre. Antes, 14 anos aproximadamente, 14 anos antes do suicídio de Saul, Deus já tinha usado Samuel para consagrar, ungir Davi como rei. Davi, ele passou 14 para 15 anos sendo preparado para reinar em Israel. Ainda fez uma besteira, tá? Ainda fez besteira, mas depois se consertou a ponto de ser chamado segundo o coração de Deus. Ou seja, só Deus tinha um coração melhor e mais sensível do que o do rei Davi. Então Deus, irmão, quando o povo teme a Deus, Deus coloca um governo de acordo com a dedicação do povo para com Deus. Aí vem alguns oradores aí e dizem assim, não, o Brasil é um país de oração. Eu não sei o que é que esse povo pensa sobre a oração, né? O Brasil, irmão, é um país de petição, pede muito, só sabe pedir, mas não sabe dar, principalmente o próprio coração, que é isso que Deus quer. Coração na Bíblia, irmão, é pensamento, desejo e sentimento, né? Porque tem muitos que falam assim, mas Deus não é açougueiro, né? Não, é pensamento, desejo e sentimento. Então não adianta você dizer assim, tem pastor aí que posta vídeo do ex-presidente, tem que voltar. Irmãos, não adianta. Isso depende da nação cujo Deus é o Senhor. Você vai na cidade de alguns estados do Brasil, é padroeiro. Eu nunca vi Jesus sendo padroeiro de nenhuma cidade. Você já viu? Sempre é algum santo, padroeiro, irmão. Quer dizer, mediador. Por isso que as nações não crescem, não desenvolvem. Você vai na África, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a magia negra, tem tudo da África. O voodoo, né? Tem tudo da África. Vocês podem ver que na Bahia tem muitos descendentes de africano, né? E é onde um lugar que tem mais espiritismo é Bahia, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. E o Maranhão. É os lugares que tem mais espiritismo. Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o estado do Maranhão. Como é que a gente vai querer um bom governo no nosso país?
Então não adianta você dizer aqui, eu estou defendendo, eu nem falei o nome do presidente ainda, não vou falar, não estou aqui para falar o nome de presidente. Eu estou aqui para dizer que o próprio Deus diz o quê? Tema o Senhor toda a terra, tema-nos todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Pois ele falou, tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios ou os planos das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Basta você aceitar ser escolhido por Deus como herança, irmão. Então não adianta, entra presidente, sai presidente. Olha, escute, o país está corrompido pelo pecado. E quanto o povo, não é governo não, é o povo que tem que se tornar como uma nação eleita de Deus. O povo só pensa em festa. Eu estava vendo na televisão esse dia, esse ano agora vai ter, parece que é 9 feriados prolongados, gente. É festa e mais festa. É festa de paganismo, é tudo. Como é que Deus vai ser o Senhor dessa nação? Me explica. Como é que vai ser? Aí tem uns que dizem, não, mas nós temos que falar coisas boas. Temos que falar coisas boas, irmãos. Mas tem que indicar para as pessoas as coisas ruins para elas não praticar. É preciso nós abrir a nossa visão espiritual, né? Então, a Bíblia diz que Deus está com os olhos sobre a terra. Deus sabe de tudo que você pensa, de tudo que você precisa, de tudo que você quer. Não precisa você desenhar, porque Ele já é o desenhista. Não precisa você desenhar o que você quer. É só você andar ali, ó, no caminho. A verdade é essa, meus irmãos. A verdade é essa. Você vai ver, 2026. Tem tudo para ser bom? Tem, porque Deus quer isso. O problema é que as pessoas fazem mal escolha. Não estou falando mal escolha só no votar, não. Pecado mais pecado, idolatria mais idolatria, prostituição mais prostituição, adultério mais adultério, roubo e mais roubo, injustiça, micros empresários injustiçando, empresário injustiçando. Gente, é um absurdo. Como é que Deus vai agir em favor desse país? Me diga. Não tem como, irmãos. Não tem como. A palavra de Deus diz, se aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, orar a Ele, dobrar o joelho, orar a Ele, confessar os seus pecados, abandonar seus maus caminhos, lá do céu Ele ouve, perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. Primeiro a gente se humilha, se conserta, Deus ouve e em terceiro lugar, Ele cura a nossa ferida. Por isso que o país está doente, porque o país quer a cura sem ter um arrependimento. Não tem como. Temos que se arrepender. Toda a nação. Se quiser dias melhores sobre a terra, no nome do Senhor Jesus. Sobre o Brasil. Deus abençoe.